Acordo sempre ao amanhecer. 77 anos não são motivo para mudar hábitos de uma vida inteira. Puxo o cobertor com cuidado, procuro meus chinelos macios e saio da cama devagar. Minhas articulações doem com uma dor incômoda. A artrite me lembra todas as manhãs, especialmente com o clima úmido pelo qual Newport é conhecida. A janela do meu quarto dá para a Bahia, enevoada, calma, com pontos brancos de velas no horizonte. A casa fica em uma pequena colina, e há sempre uma brisa leve e salgada deste lado, de frente para o mar. Frank, meu falecido marido, escolheu este lugar há 35 anos. É aqui que encontraremos a velhice, Lu, disse ele. Então eu serei o único a encontrar a velhice. Frank faleceu há 10 anos, deixando-me nesta espaçosa casa de 3 quartos, uma sala de estar com lareira e um jardim que exige manutenção constante. Desço para a cozinha, ligo a chaleira e tiro os ovos da geladeira. O café da manhã de sempre, um ovo cozido, torrada com manteiga e uma xícara de chá forte. Sempre tomo café da manhã sozinho, sentado a uma mesinha perto da janela, assistindo ao noticiário no tablet que meu neto Thomas me deu no Natal passado. A tecnologia nunca me intimidou. 30 anos lecionando me ensinaram a me adaptar às mudanças. Estou terminando meu café da manhã quando ouço o som de um carro parando. Olho para o relógio, 9 horas de uma manhã de domingo. Cedo demais para visitas não programadas. Pela grande janela da sala, vejo a SUV preta do meu filho. Di nunca chega sem avisar. Mãe, ouço uma voz dizer, acompanhada de um telefonema impaciente. Ajeito a gola do meu vestido feito à mão e sigo em direção à porta. Meus movimentos são lentos, mas firmes. A pressa é o luxo da juventude. Jim, que surpresa, digo ao abrir a porta. E a Sarah está com você. Entre. Meu filho me dá um beijo rápido, quase formal, na bochecha. Ele é alto, com fios grisalhos começando a aparecer no cabelo loiro, e herdou os ombros largos e o hábito de andar curvado do pai. Sarah, sua segunda esposa, está logo atrás dele, uma loira esguia com um casaco bege caro e sapatos de salto alto. Olá, Lúcia, sorri Sarah, exibindo seus dentes perfeitos. Como está se sentindo? Ótima, querida. Entre. Estou tomando café da manhã. Gostaria de se juntar a mim? Não, já comemos, responde-de rapidamente, entrando na sala e lançando-lhe um olhar avaliador. Mãe, há quanto tempo você está limpando? Está empoeirado aqui. Sorriu com ternura. A senhora Patterson vem às terças e sextas. É domingo, Jim. Você ainda tem aquela velha? Jim balança a cabeça. Quer dizer, ela mal consegue andar. Ela tem 65 anos e está indo muito bem. Sento-me na minha cadeira favorita perto da lareira. O que a traz aqui tão cedo? Jim e Sarah se entreolham. Sarah assente levemente, como se estivesse dando permissão ao marido para falar. Mãe, começa Jim, sentando-se na beirada do sofá, Sarah e eu estamos discutindo a sua situação. Esta casa é grande demais para você sozinha. A escada, o jardim, os reparos constantes. Eu consigo, respondo calmamente. Por enquanto, talvez, intervém Sarah, sentando-se ao lado do marido. Mas você precisa pensar no futuro, Lúcia. Encontramos um lugar maravilhoso, o Sunny Gardens. É uma pensão moderna para idosos, com assistência médica, atividades diárias e um asilo. Residência para aposentados, Sarah me corrige. É lindo lá. Fizemos um tour. Cada um tem seu próprio apartamento, mas a assistência 24 horas. Tomo um gole do chá que trouxe da cozinha. A xícara treme levemente em minhas mãos, não de excitação, mas de artrite. O que vai acontecer com a casa enquanto eu aproveito meu apartamento? Jim se remexe na cadeira. Bem, nós, ficaríamos de olho. Provavelmente alugaríamos ou, ele hesita. Venderíamos, termino por ele. É a coisa certa a se fazer, mãe. Manter a casa consome a maior parte da sua aposentadoria. Vender lhe daria uma velhice confortável. Olho pela janela para a Bahia, visível entre as casas vizinhas. Nos últimos 10 anos, tenho acordado com essa vista. Minha resposta é não, digo baixinho, mas com firmeza. Vou ficar em casa.
Obrigada pela preocupação, mas ainda não estou louca para não perceber o que está acontecendo. Sarah e Dean se entreolham novamente. Mãe, não seja egoísta, a voz de Dean fica mais firme. A vida toda você só pensou em si mesma. Primeiro, seu precioso emprego, que a impedia de ter tempo para seu próprio filho. Agora, esta casa. Sinto aquela onda familiar de culpa e irritação crescendo dentro de mim. Essa conversa já se repetiu dezenas de vezes nos últimos 30 anos. Dean, eu tive que trabalhar para te sustentar. Seu pai não conseguiu. Não comece com o meu pai de novo, Dean interrompe. Só estou dizendo que você tem 77 anos e é hora de pensar no que vem a seguir. Sarah e eu não poderemos cuidar de você quando você finalmente se for. Não estou pedindo para você cuidar de mim. Devolvo a xícara à mesa. E acho que não vou descer tão cedo. É inevitável na sua idade, Lúcia, diz Sarah suavemente. Só queremos que tudo esteja organizado com antecedência. Organizado, eu acho. Como é conveniente programar a vida de outra pessoa, especialmente quando há uma recompensa no final, na forma de uma casa com vista para a Bahia. Agradeço a sua preocupação. Levanto-me da cadeira, sinalizando que a conversa acabou. Mas minha decisão é final. Vou ficar aqui. Dean também se levanta, com o rosto contorcido por uma decepção mal disfarçada. Pense bem, mãe. Voltamos em alguns dias. Conversamos de novo. Não vale a pena, Dean. Minha resposta não vai mudar. Sarah sorri com um sorriso forçado e pega minha mão. Estamos preocupados com você, Lúcia. E se algo acontecer e você ficar sozinha? Eu tenho um botão de pânico. Aponto para o pequeno pingente no meu pescoço. E os vizinhos vêm aqui todos os dias. Não estou sozinha, Sarah. Enquanto os acompanho até a porta, noto de olhando ao redor da casa com o mesmo olhar avaliador com que olhava para a sala de estar. É como se ele estivesse calculando quanto pode ganhar por ela. Cuide-se, mãe, ele se despede. E pense na nossa oferta. Quando o SUV preto dobra a esquina, volto para a cadeira perto da lareira. A casa, tão espaçosa e ensolarada pela manhã, de repente parece vazia e vibrante. Eu entendo o dia em parte. Eu tive que trabalhar muito quando ele era criança. Frank, um arquiteto talentoso, sofria de depressão, perdia o emprego periodicamente e demorava muito para encontrar um novo. O dinheiro que eu ganhava dando aulas era frequentemente a única renda estável da família. Só conseguimos comprar uma casa graças à herança que recebemos após a morte do pai do Frank. Dee sempre me acusava de não lhe dar atenção suficiente. Mas nunca me viu chorar à noite quando eu não sabia como sobreviver. Nunca me viu juntando dinheiro para comprar tênis novos para ele ou pagar por esportes. E agora que eu finalmente tinha a chance de viver em paz, uma pensão de 40 anos como professora, algumas economias e uma hipoteca quitada, Dee sentia que eu devia tudo a ele, como se fosse para compensar sua infância imperfeita. Pego o telefone e disco um número que sei de cor, embora raramente o use. Connor, sou eu, digo quando uma voz masculina baixa atende do outro lado da linha. Você poderia vir aqui? Preciso de um conselho. Há algo errado, Lu? Percebo a preocupação em sua voz. Dean estava aqui com Sarah. Eles estavam falando sobre o asilo de novo. E sobre vender a casa. Isso não é uma pergunta. Estou com medo, Connor. Eles foram mais persistentes desta vez. Chego aí em 1 hora. Estou só terminando algumas coisas. Desligo o telefone e cubro os olhos. Connor Hook sempre entra na minha vida quando mais preciso dele. Ex-agente do FBI, ele nos conheceu em um evento beneficente 30 anos atrás. Houve uma conexão instantânea entre Connor e eu, não apenas uma atração física, mas um profundo entendimento mútuo. Nosso caso durou anos, encontros secretos, raros fins de semana juntos sob o pretexto de participar de conferências ou visitar velhos amigos. Frank, imerso em seus projetos e lutando contra a depressão, não notava nada ou fingia não notar. Dean, consumido por seus próprios problemas de adolescente, estava ainda mais alheio à minha vida. Depois da morte de Frank, Connor e eu tivemos a oportunidade de ficar juntos abertamente, mas decidimos manter as coisas como estão.
Connor mora em sua casa do outro lado da cidade. Eu moro aqui. Nos vemos 1 ou 2 vezes por semana, às vezes viajando juntos. É uma liberdade que nos convém a ambos. Jim não sabe nada sobre Connor, ou melhor, ele o conhece como um velho amigo da família que ocasionalmente aparece para tomar chá. Nunca contei ao meu filho os detalhes da minha vida pessoal. Nem ele me contou. Descobri o casamento com Sarah depois, com uma mensagem de texto seca e uma foto de Las Vegas. O telefone na minha mão vibra, uma mensagem de Connor, confirmando. Não se preocupe, daremos um jeito. Sorriu. Aos 79 anos, Connor continua o mesmo homem determinado de quando nos conhecemos. Sei que posso contar com ele, principalmente agora que sinto que Jim não se contentará com mera persuasão. Em seus olhos, vejo uma determinação beirando a obsessão. Levanto-me e vou até a janela, olhando para a baía. As velas brancas do iate parecem minúsculas em contraste com o azul imenso. É uma vista pela qual vale a pena lutar, e o direito de decidir onde e como passar o resto dos meus dias. A visita de Connor me trouxe algum alívio. Ficamos sentados na sala de estar por algumas horas discutindo nossas opções. Connor sugeriu proteção legal, como colocar a casa em um fundo fiduciário ou assinar uma anuidade vitalícia com alguma agência. Mas tudo isso levou tempo. Se você sentir algo errado, me ligue imediatamente, disse Connor em despedida. A qualquer hora do dia, Lu. Os 3 dias após a visita de Jim e Sarah foram tranquilos. Fiz as coisas de sempre, cozinhei, liguei para meu neto Thomas, que estava na faculdade do outro lado do país. Na quarta-feira, a senhora Patterson veio e ajudou com a limpeza geral. Jim não ligou, e eu esperava que ele tivesse abandonado temporariamente sua empreitada. Essa esperança se revelou em vão. Na quinta-feira, por volta das 11 horas, enquanto eu terminava minha sessão diária de yoga de meia hora para idosos, a campainha tocou. Através do vitral da varanda, vi a silhueta familiar de Jim. Mas ele não estava sozinho. Um homem baixo e corpulento, de terno, estava ao lado dele. Abri a porta, sentindo meu pulso acelerar. Jim, assenti. Eu não o esperava tão cedo. Olá, mãe, Jim tentou sorrir, mas era um sorriso estranho. Aqui é o Dr. Miller. Ele gostaria de falar com a senhora. Desviei o olhar para o estranho. O homem tinha uns 50 e poucos anos, cabelos calvos, olhos pequenos e muito próximos e testa suada. Ele estendeu a mão. Dr. Warren Miller, neurogeriatra. É um prazer conhecê-la, senhora Kahlo. Não respondi ao aperto de mão, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Não marquei consulta com um neurogeriatra, Dr. Miller. Seu filho está muito preocupado com a sua condição, senhora Kahlo. Ele me pediu uma consulta informal. Olhei para Jim. Ele evitava cuidadosamente o meu olhar. Entrem. Dei um passo para trás, permitindo que entrassem. Mas não tenho nenhum problema de saúde que exija aconselhamento especializado. Entramos na sala de estar. Sentei-me na minha cadeira favorita, e Jim e o Dr. Miller sentaram-se no sofá à minha frente. O médico tirou um caderno e uma caneta da pasta. Senhora Kahlo, pode me contar como é o seu dia típico? O que a senhora faz? Com que propósito, doutora Miller? Só para ter uma ideia de como a senhora funciona. Olhei para Jim. Ele estava olhando pela janela, batendo os dedos nervosamente no joelho. Acordo por volta das 6 horas, tomo café da manhã e leio as notícias. Depois, faço yoga, 45 minutos em um programa para idosos. Às vezes, vou à loja ou aos correios. Não é longe. À tarde, leio ou assisto a novelas. Uma vez por semana, vou ao clube do livro na biblioteca. À noite, costumo ligar para o meu neto ou para os meus amigos. O Dr. Miller anotou algo em seu caderno. O senhor costuma esquecer o que precisa ser feito? Talvez deixe o fogão ligado ou não se lembre de onde colocou as coisas. Não com mais frequência do que qualquer outra pessoa, respondi, começando a ficar irritado. Dr. Miller, o que exatamente o senhor está tentando descobrir? Jim atendeu em vez do médico. Mãe, Sarah e eu notamos que você anda esquecida.
Você está repetindo as mesmas histórias, esquecendo das nossas conversas. Achamos que está ficando difícil para você morar sozinha. Isso não é verdade, Jean. Senti meus ombros ficarem tensos. Estou indo muito bem sozinha. Senhora Kahlo, o Dr. Miller inclinou-se para a frente. Seu filho também mencionou casos de agressividade ou paranoia. Agressão? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Jean, do que ele está falando? Jean desviou o olhar novamente. A senhora acusou Sarah de querer roubar suas joias e gritou conosco na última visita. Isso é uma mentira descarada. Senti o sangue subir à minha face. Eu nunca. Viu, doutor? Jean se virou para Miller. Ela imediatamente fica furiosa e nega o óbvio. Eu nego a mentira. Jean, o senhor sabe perfeitamente que nada disso jamais aconteceu. Dr. Miller anotou algo novamente. Senhora Kahlo, poderia me dar a data de hoje e o nome do presidente em exercício? Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2025. O presidente é Donald Trump, reeleito no ano passado. Doutora Miller, está é uma situação absurda, e peço que saia da minha casa. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Jean também se levantou, mas em vez de caminhar em direção à saída, tirou um pedaço de papel dobrado do bolso interno do paletó. Mãe, o Dr. Miller já examinou há um mês. Não se lembra? Aqui está o relatório dele. Fiquei paralisada. Era uma mentira descarada. Eu nunca tinha visto o homem antes. Me dá isso. Estendi a mão para pegar o documento. Jim me entregou a folha. Era um relatório médico com o cabeçalho oficial de alguma clínica. No topo, estava meu nome e data de nascimento. Abaixo, um diagnóstico, estágios iniciais de demência, tipo Alzheimer, e uma recomendação: o paciente precisa de supervisão e cuidados constantes. Na parte inferior, havia uma assinatura, extensa, quase legível, mas claramente do Dr. Miller, sentado à minha frente. É falso, eu disse baixinho, sentindo um frio na barriga. Nunca consultei o Dr. Miller. Você não se lembra, mãe? Faz parte da sua doença esquecer eventos recentes. Olhei para o Dr. Miller. Ele estava sentado ali com um olhar indiferente, como se fosse um procedimento de rotina. Solicito outro exame à minha médica, doutora Bishop. Ela me atende há 15 anos e atestará que estou em perfeito estado mental. Já conversamos com a doutora Bishop, disse Jim com falsa simpatia na voz. Ela concorda com o diagnóstico da doutora Miller. Não era mais apenas uma mentira. Era uma conspiração bem planejada. Cerrei os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas. Vou ligar para o meu advogado, disse eu, indo em direção ao telefone. Isso não vai ajudar, mãe. Jim puxou outro documento. Esta é a ordem judicial que me nomeia como seu tutor por incapacidade. Já está em vigor. Peguei o papel. Era de fato uma ordem judicial, datada da semana anterior. Declarava-me incompetente do ponto de vista médico e nomeava Jim como meu tutor legal, com controle total sobre o meu patrimônio. Isso é impossível, sussurrei. Teria havido uma audiência. Eu deveria ter sido notificada. Houve uma audiência, mãe. A senhora estava presente com um advogado nomeado pelo tribunal. Não se lembra mais. Senti a sala começar a girar diante dos meus olhos. Eu precisava entrar em contato com Connor imediatamente, mas não na frente deles. Precisava ganhar tempo. O que você vai fazer? Perguntei, tentando manter a voz calma. Já dei entrada nos papéis para vender a casa, respondeu Jim. E agora, não havia nenhuma preocupação em sua voz. Usaremos o dinheiro para pagar sua estadia em Sunny Gardens. Você se mudará na próxima terça-feira. E se eu disser não? Jim e o Dr. Miller se entreolharam. Então, receio que teremos que interná-la em uma instituição psiquiátrica para tratamento involuntário, Senhora Kahlo, disse o Dr. Miller. Tenho todos os motivos para recomendar isso se a senhora demonstrar qualquer resistência. Aquilo era chantagem. Pura chantagem. Olhei para meu filho, tentando encontrar alguma dúvida em seus olhos, algum resquício de afeto.
Mas havia apenas o triunfo frio de um homem que conseguirá o que queria. A Sarah sabe o que você está fazendo? Perguntei. Foi ideia dela, Jean sorriu. Ela encontrou a doutora Miller. Uma mulher muito empreendedora, minha esposa. Afundei na cadeira, sentindo-me repentinamente fraco. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? A ordem judicial já havia entrado em vigor. Se eu resistisse, eles poderiam me internar em um hospício. Eu precisava ganhar tempo, entrar em contato com Connor. Talvez encontrar um advogado honesto. Preciso pensar, eu disse. Me dê pelo menos um dia. Não há nada em que pensar, disse Jean. Mãe. A decisão já foi tomada. Aqui está a escritura da casa. Você só precisa assiná-la. O quê? Ele colocou outra pilha de papéis na minha frente. Se eu não assinar? Olhei para ele. Então eu assino por você como seu tutor legal, mas é mais fácil se eu fizer isso você mesmo. Menos perguntas no cartório. Peguei os papéis, fingindo ler. Na verdade, as letras estavam borradas diante dos meus olhos. Procurei freneticamente uma saída. Preciso fazer as malas, disse eu, tentando ganhar tempo. Coisas pessoais que quero levar comigo para esta pensão. Você terá tempo para isso, Jean assentiu. Mas primeiro, você precisa assinar os papéis. Assenti, sem sentir um aceno de confiança em minha voz. A voz se elevava dentro de mim. Certo. Esse Jean, cara, meu filho, que eu tinha criado, por quem eu tinha trabalhado até a exaustão, agora estava me roubando tudo a sangue frio. Por quê, Jean? Perguntei baixinho. Por que você está fazendo isso comigo? Algo brilhou em seus olhos por um instante, talvez vergonha ou dúvida, mas desapareceu rapidamente. Porque é justo, respondeu ele. Você sempre foi uma mãe fria, distante, egoísta. Você sempre se colocou em primeiro lugar, seu trabalho antes de mim. Agora, preciso desta casa para minha família, para meu futuro, e você viverá o resto dos seus dias com conforto. Balancei a cabeça. Eu nunca senti frio, Jean. Só fiz o que pude para nos sustentar. Seu pai. Deixe meu pai em paz. O grito repentino de Jean me chocou. Você sempre o usava como escudo. Pobre, fraco e doente Frank. E eu? Eu era apenas um extra, um fardo. Olhei para o meu filho e não o reconheci. Será que ele carregava esse ressentimento todos esses anos? Essa versão distorcida da nossa vida? Jean, não é verdade. Eu te amei mais do que tudo no mundo. Chega! Ele se levantou de um pulo, o rosto contorcido de raiva. Assine os malditos papéis. A casa não te pertence mais. Esqueça mais disso. Seu grito ecoou pela sala de estar. O Dr. Miller sentou-se, pareceu um pouco envergonhado, mas não fez menção de intervir. Percebi que era inútil discutir. Eu tinha que fingir estar arrasado, concordar e entrar em contato com Connor quando eles fossem embora. Ok, eu disse baixinho, pegando uma caneta. Onde eu assino? Jean se acalmou um pouco e apontou o dedo para o pé da última página. Aqui, e uma inicial em cada página, bem aqui no canto. Comecei a assinar os papéis, página por página. Por dentro, eu fervia de indignação e dor, mas por fora, permaneci calmo. Não podia deixar que suspeitassem que eu estava tramando algo. É isso, disse Jean enquanto eu assinava o último papel. A casa agora está oficialmente em minha posse. Um tabelião estará aqui amanhã para autenticar as escrituras. Posso arrumar minhas coisas? Perguntei, tentando manter a voz humilde. Humilde. Claro, disse Jean, de repente quase gentil. Você tem o fim de semana todo. Sarah e eu vamos nos mudar para cá na segunda-feira, então, e vamos te levar para a pensão na terça. Assenti, sem confiar na minha voz. Jean e Sarah Dr. Miller se prepararam para ir embora. Até amanhã, mãe, Sarah disse e despediu, até tentou me dar um abraço de despedida, mas eu me afastei. Assim que a porta se fechou atrás deles, corri para o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar o número do Connor imediatamente. Connor,
eu disse quando ele respondeu: estou encrencado. O que houve, Lu? Calma. Jim, ele falsificou registros médicos. Ele fez com que eu fosse declarada incompetente e se nomeou meu tutor. Estão tomando minha casa. Connor ficou em silêncio por 40 segundos. Estou indo agora mesmo. Não faça nada até eu chegar. Desliguei o telefone e afundei na cadeira perto da lareira, sentindo o peso da casa espaçosa e outrora ensolarada, agora pesada pela traição. Connor chegou 40 minutos depois do meu telefonema. Observei pela janela seu sedã prateado estacionar em frente à casa. Apesar da idade, Connor se movia com a energia de um homem de 60 anos, alto, esbelto, com cabelos grisalhos e grossos, e porte militar. Até suas roupas casuais, terno e paletó azul escuro, combinavam perfeitamente com um paletó de tweed. Abri a porta antes que ele pudesse tocar a campainha. Lu, disse ele, pegando minhas mãos na hora, olhando-me nos olhos com preocupação. Você está bem? Não sei, Connor, respondi com sinceridade, sentindo minha falsa calma se esvair sob seu olhar preocupado. Ele tirou minha casa. Meu próprio filho. Entramos na sala de estar. Peguei os papéis que Jim havia deixado para trás e os entreguei a Connor. Ele examinou cada página, franzindo a testa a cada linha, tornando-se mais grave e mais sério. Isso é pura fraude, disse ele por fim. Falsificação de documentos médicos, perjúrio no tribunal, o seu tribunal. Seu filho e esse suposto médico estarão em sérios apuros quando a polícia os tiver em mãos. Mas isso leva tempo, afundei na cadeira, sentindo-me inusitadamente exausta e cansada. E eu não tenho muito tempo. Ele e Sarah, eles vão se mudar para cá na segunda-feira, e eu vou para a pensão na terça. Connor sentou-se à minha frente e colocou os papéis na mesa de centro. Você disse que sim. Eu assinei os papéis, se é isso que você quer dizer. Não tive escolha. Ele ameaçou mandar para um hospício. Connor balançou a cabeça. Ah, Lu, você sempre foi mole demais com ele. Não havia reprovação em suas palavras, apenas tristeza. Ele sempre achou que eu tinha sido indulgente demais com Jim, preocupada demais com os sentimentos dele. Talvez ele tivesse razão. Você se lembra de quando nos conhecemos? Perguntou Connor de repente. Sorri, apesar das circunstâncias. Claro. Um evento beneficente para policiais veteranos. Frank foi convidado como o arquiteto que projetou a nova ala do complexo memorial. E você era a mulher mais linda da plateia. Connor também sorriu, seus olhos se suavizando em um vestido azul com uma presilha de pérola no cabelo. Você ao menos se lembra da presilha? Eu me lembro de cada detalhe, Lu, disse ele, calorosamente. O jeito como você riu da piada do prefeito, como franziu a testa quando alguém derramou vinho na toalha de mesa, o jeito como bocejou furtivamente durante o discurso particularmente chato do chefe de polícia. Balancei a cabeça, um sorriso fraco se formando. E eu nem percebi que você estava me observando. Ah, eu fui muito cuidadoso, Connor sorriu. Um ex-agente do FBI sabe como passar despercebido sem ser detectado. Mas quando você se afastou daquela janela durante a dança, decidi arriscar. Lembrei-me daquele momento. Estávamos parados na janela, olhando as luzes da cidade, conversando sobre tudo: livros, música, política. Frank estava ocupado discutindo seu novo projeto com algum funcionário e não percebeu nossa ausência. Você disse que não conhecia uma mulher tão inteligente e interessante há anos, muito tempo, lembrei-me. E essa era a verdade, ele assentiu. Eu não estava exagerando. Eu não estava planejando começar um caso, Lu. Eu sabia que você era casado. Nem eu, suspirei. Mas o Frank, na época, ele estava em outro período de depressão profunda. Ele não falou comigo por semanas, se trancou no escritório. E você me viu. Você realmente me viu. Lembrei-me do nosso primeiro beijo no carro dele, quando ele me deu uma carona para casa depois de uma exposição em uma galeria de arte. Frank se recusou a ir, alegando que estava com dor de cabeça e que Connor também estava. Ele me ofereceu uma carona e eu aceitei. Ficamos sentados do lado de fora da minha casa por um longo tempo, conversando por horas, hesitantes em sair do carro e terminar a noite. Então ele se inclinou e me beijou timidamente, como se temesse minha reação.
Lembra da nossa primeira viagem? Perguntou Connor, como se lesse meus pensamentos. Vermont. Assenti. Sim. Um pequeno hotel nas montanhas. Contei ao Frank que ia a uma conferência de professores e tirei 3 dias de férias, admiti. Connor sorriu. Os melhores 3 dias da minha vida. Depois daquela viagem, não conseguimos mais parar de namorar. Os encontros secretos em hotéis, os raros fins de semana juntos, os telefonemas tarde da noite quando Frank já estava dormindo, éramos insaciáveis enquanto Frank dormia. Éramos cuidadosos, nunca aparecendo juntos em público ou em lugares que nunca deixavam rastros. Deixando Connor, um especialista em discrição, me ensinar, eu aprendia rápido. Às vezes acho que o Frank sabia de alguma coisa, eu disse baixinho, minha voz quase um sussurro. Mas ele nunca perguntava. Talvez se sentisse confortável assim. Eu não exigia a atenção dele, não o culpava pela depressão ou pela reticência ao silêncio. Você se arrepende? Perguntou Connor, agora com um tom sério. Pensei por um momento. Estar com você? Nunca. Você? Nunca mentir para o Frank. Às vezes. Ele era um bom homem, só que quebrado. E depois que ele morreu, você alguma vez imaginou que poderíamos ter ficado juntos abertamente? Era uma pergunta que havíamos evitado cuidadosamente durante todos esses anos. Depois da morte de Frank, eu estava sozinha em casa, e Connor se ofereceu para morar comigo ou me levar para sua casa, mas eu recusei. Eu estava com medo, Connor, admiti. Medo de que Jim descobrisse a verdade, de que ele me odiasse ainda mais. Ele sempre idealizou o pai e me via como fria, distante. Se ele descobrisse sobre nós dois? Eu entendo, Lu, Connor assentiu, com a voz gentil. Sério mesmo. Mas agora, você não acha que estava se preocupando com os sentimentos dele à toa? Dei um sorriso amargo. Agora sim. Mas isso não significa que eu estava errado naquela época. Connor se levantou e foi até a janela, olhando fixamente para o horizonte. Sua silhueta contra o sol poente parecia tão familiar, tão reconfortante e confiável. Tenho um plano, Lu, disse-ele por fim, virando-se para mim. Mas vai exigir muita firmeza. Jim cometeu um crime grave, crime de falsificação de registros médicos, fraude, possivelmente até suborno de funcionários públicos. Se este juiz estivesse envolvido, poderíamos expô-lo, o que poderia levar a uma pena de prisão de verdade. Meu coração apertou, não quero que o Jim vá para a prisão, Connor. Não importa o que ele tenha feito, ele ainda é meu filho. Eu sei, ele disse suavemente, e não estou sugerindo que insistamos em uma sentença. Mas precisamos assustá-lo o suficiente para fazê-lo recuar. Como? Perguntei, inclinando-me para a frente. Ainda tenho contatos no Bureau e no gabinete do promotor, explicou ele. Podemos abrir uma investigação, conduzir algumas entrevistas preliminares, talvez até interrogá-lo, talvez detê-lo temporariamente por algumas horas. Depois, você pode generosamente retirar as acusações, mas somente se ele anular todos aqueles documentos e deixar você em paz. Pensei bem. Era um plano arriscado. Jim poderia ficar ainda mais bravo, se manter firme. Mas, por outro lado, eu não tinha outras opções. Não se tratava apenas da casa, tratava-se da minha liberdade, do meu direito de decidir meu próprio destino. E esse médico, Dr. Miller? Perguntei. Ah, ele vai ceder primeiro, disse Connor com confiança. Eles sempre cedem. Ele provavelmente já está metido até o pescoço em esquemas como esse, e se você investigar um pouco mais a fundo, muitas coisas interessantes vão surgir. Um telefonema para o Conselho Médico Estadual e ele está acabado. Imaginei o Dr. Miller suando sob interrogatório, testemunhando contra Jim, meu filho sentado em uma cela de detenção. Aqui está a continuação do seu roteiro, pontuado e formatado em parágrafos curtos, sem perder nenhuma linha. Foi doloroso. Tem que haver outro jeito, eu disse. Connor se aproximou e sentou ao meu lado, segurando minhas mãos. O que foi, Lu? O tempo está jogando contra nós. Eles chegarão aqui na segunda-feira. Poderíamos recorrer à justiça, mas isso levaria semanas, se não meses, e até lá a casa poderia estar vendida. Eu sei,
apertei suas mãos. É que, eu sempre tentei proteger o Jim, mesmo quando ele estava errado. Velho hábito, eu acho. Às vezes, a melhor maneira de proteger alguém é deixá-lo enfrentar as consequências de seus atos, disse Connor suavemente. Pode ser a única maneira de Jim perceber o que estava fazendo. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Todos esses anos, eu havia mimado Jim, inventado desculpas para ele, protegido-o das consequências. Talvez fosse por isso que ele tinha crescido daquele jeito, achando que podia aceitar o que quisesse sem pensar nos outros. Ok, eu disse finalmente. Vamos lá. Mas não quero ir atrás das grades por muito tempo, só para ele entender. Vou providenciar. Connor soltou um suspiro de alívio. Preciso fazer algumas ligações. Posso usar seu escritório? Ele se refugiou no pequeno cômodo que eu usava como escritório. Eu podia ouvir sua voz abafada, calma, profissional, confiante. Connor estava ligando para seus antigos colegas de trabalho, velhos amigos, pessoas com quem tinha dívidas de longa data. Meia hora depois, ele voltou, parecendo satisfeito. Está tudo em andamento, disse ele. Amanhã de manhã, o Dr. Miller receberá a visita do Conselho Médico Estadual e de um agente do FBI. Eles também estarão na casa de Jim, com um mandado de interrogatório e apreensão de documentos. Tão cedo? Fiquei surpreso. Ainda tenho alguma influência, respondeu Connor com um leve sorriso. E o caso é realmente sério. Fraude com documentos médicos falsos, possível roubo de propriedade. Além disso, insinuei que pode haver um grupo organizado envolvido. Se esse tal de Miller emite esses atestados regularmente, o que eu devo fazer? Nada. Viva sua vida normalmente. Se o de ligar ou vier, haja normalmente. Não dê a ele nenhum motivo para suspeitar de algo errado. E se ele decidir acelerar as coisas e me buscar mais cedo? Ele não pode. Já entrei em contato com meu advogado. Ele vai entrar com um pedido de urgência amanhã para suspender a custódia enquanto aguardamos uma investigação completa. Isso nos dará uma defesa legal. Assenti, sentindo a tensão diminuir um pouco. Connor era sempre assim. Ele assumia o controle da situação, pensava em todos os detalhes. Passe a noite aqui, pedi de repente. Não quero ficar sozinha. Connor sorriu. Claro, Lu. Não vou a lugar nenhum. Naquele momento, meu celular tocou. Era o número do Jim. Mostrei a tela para o Connor, e ele assentiu. Atenda. Olá, tentei fazer minha voz soar normal. Oi, mãe. A voz de Jim estava inesperadamente alegre. Como você está? Já está fazendo as malas? É, um pouquinho, menti. Tanta coisa se acumulou ao longo dos anos. Não levem muita coisa. Não tem muito espaço na pensão. Só o essencial. Claro, Jim. Escute, Sarah e eu decidimos vir amanhã para dar uma olhada na casa novamente. Precisamos decidir quais móveis manter, o que vender. Você se importa? Olhei para Connor, e ele balançou a cabeça negativamente. Na verdade, eu estava planejando visitar Marta amanhã, eu disse, chamando o nome do meu velho amigo. Faz um tempo que não nos vemos, e eu queria me despedir antes de ir embora. Entendo. Jim parecia irritado. Bem, estaremos lá de qualquer maneira. Eu tenho as chaves. Não se assuste se voltarem nos ver. Certo, Jim. Depois de uma breve despedida, desliguei. Eles querem vir amanhã, disse a Connor, para planejar uma reforma ou algo assim. Ótimo, ele assentiu. Teremos pessoas trabalhando aqui quando eles chegarem. Posso imaginar a cara deles quando descobrirem que o Dr. Miller vai depor. Havia um brilho perigoso em seus olhos. Eu conhecia aquele olhar. Era o jeito que Connor costumava olhar quando caçava um criminoso nos tempos do FBI. Você acha mesmo que ele vai entregar o Jim tão rápido? Perguntei hesitante. Tenho certeza, respondeu Connor com firmeza. Pessoas assim só se importam com a própria pele. Assim que ele perceber que corre o risco de perder a carteira e ir para a cadeia, vai contar tudo o que sabe. Fiquei imaginando como o Jim e Sarah reagiriam quando os corretores chegassem.
Jim provavelmente surtaria, começaria a me ligar com acusações, ou talvez tentasse agilizar a venda da casa antes que fosse tarde demais. E se eles já tivessem encontrado um comprador, eu me preocupava. E se a casa já estivesse em processo de venda? Sem a sua assinatura no cartório, o acordo não é válido, Connor me tranquilizou. Mesmo com os papéis da tutela, levaria um tempo para formalizar tudo legalmente, e não daríamos esse tempo a ele. Connor ficou comigo naquela noite. Deitamos no meu quarto, olhando pela janela para o céu estrelado, com o braço dele em volta de mim, e pela primeira vez em muito tempo, me senti segura. Sabe, disse Connor baixinho, talvez depois de tudo isso, devêssemos repensar nosso acordo. O que você quer dizer? Talvez devêssemos parar de nos esconder, viver juntos aqui ou na minha casa, como um casal normal. Virei-me para ele. Você está sugerindo que eu vá morar com você ou que você vá morar comigo? Ele sorriu. O que você quiser fazer? Só acho que estamos nos escondendo há tempo demais. A vida não é infinita, Lu. Mesmo que nos restem 10 ou 15 anos, quero passá-los com você. Não em segredo, não em pedaços. Descansei a cabeça em seu ombro, refletindo sobre suas palavras. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de viver nas sombras. Vamos lidar com essa situação primeiro, eu disse. E depois decidiremos. Claro, ele beijou minha testa. Primeiro, vamos te devolver sua casa e sua liberdade. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, em um apartamento caro com vista para o mar, Jim e Sarah Callow discutiam seus planos. Estavam sentados no terraço, bebendo vinho e olhando catálogos de móveis. Acho que a sala precisa de uma reforma completa, disse Sarah, folheando uma revista de luxo. Aquelas poltronas e sofás antiquados são um pesadelo. E as cortinas? Nossa, essas cortinas! Devem estar lá desde os anos 80. Faça o que quiser, disse Jim distraidamente, olhando para algo em seu tablet. O principal é deixar a casa pronta para venda até o final do verão. À venda? Sarah arqueou as sobrancelhas. Achei que íamos morar lá por um tempo. Mas esta casa fica num bairro antigo, Sarah. A gente podia vender e comprar algo um pouco mais, mais sofisticado. Belleville Hills, por exemplo, com vista para o mar, piscina, talvez uma quadra de tênis. Os olhos de Sarah brilharam. Belleville Hills? Sério? Achei que não tínhamos dinheiro para isso. A casa da mamãe vale uns 1 milhão, Jim deu um gole no vinho. Além das minhas economias. Podemos conseguir uma boa hipoteca. Devo ser promovido em 1 ou 2 anos, se tudo correr conforme o planejado. Jim, Sarah deu um pulo e abraçou o marido. Isso é simplesmente maravilhoso. Imagina a inveja que minhas amigas vão sentir? Principalmente aquela Melanie arrogante e seu marido, supostamente um advogado de sucesso. Jim sorriu, visivelmente satisfeito com a reação da esposa. Vou ter que fazer algumas reformas antes de vender. Reformar os banheiros, talvez a cozinha, mas isso vai aumentar o preço. E a sua mãe? Perguntou Sarah de repente. Ela não vai causar problemas? Que tipo de problema ela causaria? Jim deu de ombros. Ela foi oficialmente reconhecida como incapacitada. E quando estiver na pensão, não vai saber o que está acontecendo com a casa. Espero que você esteja certa. Sarah pareceu preocupada. É que ela não parece alguém com demência. Ela está pensando com clareza. É só aparência, Jim ignorou. O Dr. Miller explicou que, nos estágios iniciais, há períodos de lucidez, mas depois a condição piora drasticamente. Acredite, em 6 meses, ela nem vai se lembrar da casa. Se você diz, Sarah pegou a revista novamente. Então, e os móveis? Acho que devíamos comprar um sofá novo. Este de couro aqui. E talvez estas cadeiras. A manhã de sábado estava surpreendentemente ensolarada para Newport. Acordei cedo, como de costume, mas Connor já estava acordado. O aroma de café fresco e o som de uma conversa tranquila vinham da cozinha. Connor estava ao telefone com alguém, sua voz soando serena e profissional. Tomei um banho tranquilo, me vesti e desci.
Connor estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, folheando alguns papéis. Bom dia, ele sorriu. Café? Eu adoraria. Sentei-me em frente a ele. Notícias? Tudo está indo conforme o planejado. Connor me serviu café. O Dr. Miller já foi visitado esta manhã com um mandado de busca e apreensão de documentos em seu consultório. Ele está em pânico e cooperativo. Tão cedo? Fiquei surpreso. Acho que nosso médico tem muitos pecados, Connor sorriu. Assim que percebeu o que estava enfrentando, decidiu entregar todos os seus clientes, incluindo seu filho. Acontece que Miller já estava sob o escrutínio do conselho médico. Várias reclamações de pacientes. Nosso pedido só agilizou o processo. E Jim? Perguntei ansiosamente. Ainda não mexeram nele, mas está tudo acertado. Assim que ele aparecer aqui, pessoas do FBI e do promotor público virão vê-lo. Jim disse que ele e Sarah viriam ver a casa hoje. Perfeito. Connor assentiu. Então podemos. Ele foi interrompido pela campainha. Eram apenas 8h30 da manhã, cedo demais para visitas. Você está esperando alguém? Perguntou Connor. Não, balancei a cabeça. Talvez seja o Jim. Mas ele costuma ligar antes de chegar. Connor se levantou. Eu pego. Você fica aqui. Ouviu abrir a porta e ouvi vozes desconhecidas, femininas e masculinas, educadas, mas insistentes. Um momento depois, Connor voltou à cozinha, acompanhado por 2 visitantes. Lúcia, estes são a doutora Elizabeth Uray, do Hospital Central de Newport, e o Sr. James Foster, da Previdência Social, Connor os apresentou. Levantei-me, um pouco confusa. A doutora Uray era uma mulher esguia, de meia-idade, com cabelos curtos e escuros e olhos atentos. O Sr. Foster era um jovem de terno formal, com uma prancheta nas mãos. Bom dia, Sra. Callow, disse o Dr. Uray, apertando minha mão. Peço desculpas pela visita antecipada, mas estamos com a agenda muito ocupada hoje. Estamos fazendo uma avaliação de rotina de pacientes com diagnóstico de demência que estão em tratamento domiciliar. O Sr. Foster acrescentou, seu caso foi incluído em nossa lista de triagem. Lancei um olhar surpreso para Connor. Ele assentiu levemente. Fazia parte do seu plano. Claro, entrem. Apontei para as cadeiras. Quer um café? Não, obrigada. A doutora Uray tirou um caderno da bolsa. Sra. Callow, de acordo com nossos registros, a senhora foi recentemente diagnosticada com os estágios iniciais de demência do tipo Alzheimer. Isso está correto? Meu filho e um certo Dr. Miller dizem isso, respondi cautelosamente. Mas nunca fui examinado pelo Dr. Miller e acredito que esse diagnóstico seja falso. O Dr. Uray realizou uma série de testes de memória, orientação temporal e espacial e resolução de problemas lógicos simples. Eu me saí perfeitamente. Bem, Sra. Callow, o Dr. Uray guardou o caderno. Devo dizer que não vejo nenhum sinal de demência ou comprometimento cognitivo. Seus resultados são normais para a sua faixa etária, até melhores do que a média. Muito estranho, franziu o Sr. Foster. O relatório do Dr. Miller indica que você tem graves problemas de memória de curto prazo, desorientação e crises ocasionais de agressividade. Nada disso é verdade, interrompeu Connor. O Dr. Miller nunca examinou Lúcia. Acreditamos que o filho dela, James Callow, subornou o médico para obter uma declaração de incapacidade para que pudesse se tornar o tutor de Lúcia. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou novamente. Desta vez, Connor abriu com notável satisfação. Um homem alto, de terno elegante, estava parado na porta. Agente Michael Donovan, FBI, ele se apresentou, mostrando seu distintivo. Estou procurando por James Callow. Ele não está aqui, respondeu Connor. Mas deveria estar aqui hoje. Entre, agente Donovan. Sra. Callow, ele se virou para mim. Estou investigando um caso de possível fraude envolvendo registros médicos falsificados. O Dr. Warren Miller foi preso esta manhã e agora está testemunhando. Ele alega que seu filho lhe pagou $5.000 por um relatório médico falso de que você estava incapacitada. Fiquei sem fôlego. R$5.000?
O Jim pagou R$ 5.000 para me declarar louca? O Dr. Miller também afirma que esta não é a primeira vez que isso acontece, continuou o agente Donovan. Ele trabalhou com vários corretores imobiliários e advogados para ajudar herdeiros inescrupulosos a obter o controle dos bens de parentes idosos. Foi quando ouvimos o som de um carro parando. Fui até a janela. A SUV preta do Jim parou em frente à casa. É meu filho, eu disse, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. 1 minuto depois, ouvimos a porta da frente se abrir. Jim tinha sua própria chave. Mãe, ele chamou. Você está em casa? Na cozinha, Jim, eu disse. Ele entrou e seu rosto mudou instantaneamente ao ver a multidão. Sarah, que o seguirá, congelou na porta. O que está acontecendo aqui? Perguntou Jim, tenso. Quem são todas essas pessoas? James Callow, o agente Donovan deu um passo à frente, mostrando seu distintivo. Agente Michael Donovan, FBI. Preciso lhe fazer algumas perguntas sobre sua interação com o Dr. Warren Miller. O rosto de Jim palideceu. Não sei o que você quer dizer. Mãe, o que está acontecendo? Eu também gostaria de saber isso, Jim, respondi calmamente. Por exemplo, por que você pagou $5.000 ao Dr. Miller por um relatório falso sobre a minha incapacidade? Isso é um absurdo, exclamou Jim, mas sua voz tremeu. O Dr. Miller é um especialista respeitado. Ele fez um exame completo. Sr. Callow, interveio o Dr. Urai, acabei de fazer testes cognitivos na sua mãe. Ela não apresenta sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. Sr. Callow, o agente Donovan puxou um bloco de notas. O Dr. Miller já admitiu que nunca examinou sua mãe. Ele confirmou que o senhor o pagou por um relatório falso. Ele está mentindo, exclamou Jim. Temos o registro de uma transferência bancária da sua conta para a conta do Dr. Miller, continuou o agente, despreocupadamente. R$ 5.000 depositados há 2 semanas. Como você explica isso? Sarah, que até então estivera em silêncio, soltou um suspiro baixo e agarrou o batente da porta. Jim, ela olhou para o marido com horror. É verdade? Jim ignorou a pergunta, o rosto contorcido de raiva. É você, apontou para mim. Você organizou tudo isso. Você e seu amigo. Sr. Callow, o agente Donovan deu um passo à frente. Vou ter que pedir que venha comigo ao escritório do FBI para depor. Não vou a lugar nenhum, Jim recuou em direção à porta. Não sem o meu advogado. É seu direito. O agente assentiu. Você pode chamar seu advogado ao nosso escritório, mas insisto que venha comigo. Isso é uma prisão? Jim perguntou desafiadoramente. Ainda não, o agente Donovan permaneceu imperturbável. Mas se você se recusar a cooperar, terei que obter um mandado de prisão. Considerando o depoimento do Dr. Miller e os registros bancários, não vai demorar muito. Jim parecia acuado. Seus olhos percorreram a sala como se procurasse uma saída. O que vai acontecer? Sua voz tremeu. O que acontece se eu cooperar? Será levado em consideração, respondeu o agente. Principalmente se você fornecer informações sobre outros casos em que o Dr. Miller possa ter se envolvido. Não sei nada sobre outros casos, exclamou Jim. Eu só queria esta casa. Essas palavras, ditas com tanta ganância descarada, me atingiram com mais força do que todos os eventos anteriores. Meu próprio filho, meu único filho, que criei com tanto amor, só queria tirar minha casa, sem se preocupar com o meu destino. Por quê, Jim? Perguntei baixinho. Por que você queria minha casa? Você tem um bom emprego e um apartamento no centro. Porque eu mereço, gritou ele de repente. A vida toda, estive em segundo plano. Primeiro seu trabalho, depois meu pai e sua depressão perpétua. Sempre alguém ou alguma coisa foi mais importante do que eu. E agora você está sentado sozinho nesta casa enorme, e Sarah e eu estamos espremidos em um apartamento de 2 quartos. O agente Donovan pegou o celular, que começou a vibrar. Com licença, disse ele, afastando-se para atender. Voltou um momento depois com uma expressão ainda mais séria. Sr. Callow, acabei de receber a informação de que o Dr. Miller prestou um depoimento detalhado.
Ele confirmou que o senhor tinha conhecimento das atividades ilegais dele e o contatou especificamente para obter um relatório falso. Receio que a situação tenha se agravado. Jim ficou ainda mais pálido. Isso não é verdade. Ele está armando para mim. Sarah deu um passo à frente de repente. Agente Donovan, é verdade. Jim sabia que a mãe dele era completamente saudável. Nós, encontramos o Dr. Miller por meio de um corretor imobiliário que conhecemos e que disse que ele ajuda parentes idosos. Sarah, exclamou Jim. Não, Jim. Sarah balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eu não vou afundar com você. Lúcia, ela se virou para mim, por favor, nos perdoe. Eu não imaginava que as coisas chegariam a esse ponto. O agente Donovan fez um sinal para um colega que estava parado na porta o tempo todo. James Callow, o senhor está preso sob suspeita de fraude, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita de propriedade. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Mãe, gritou Jim enquanto o agente começava a ler seus direitos. Me ajude. Não deixe que eles façam isso. Olhei para o meu filho, sentindo o coração se partir. Jim, você tentou me declarar louco para ficar com a minha casa. Como pôde fazer isso? Estou confuso, ele baixou os olhos. Estamos com problemas financeiros. Não queria que você se sentisse mal. Só pensei que a pensão cuidaria melhor de você. Chega, Sr. Callow. O agente Donovan o interrompeu enquanto o algemava. O senhor pode explicar tudo no escritório. Enquanto o agente conduzia Jim para fora, ele me lançou um último olhar desesperado. Mãe, por favor, ligue para o Martins. Diga a ele para ir ao escritório do FBI imediatamente. Sarah permaneceu parada na porta, confusa e deprimida. Lúcia, disse ela baixinho, sinto muito. Eu não sabia que ia acabar assim. Senhora Callow Jr., o agente Donovan se dirigiu a ela, a senhora terá que vir conosco para testemunhar também. Sarah assentiu, enxugando as lágrimas. Claro. Lúcia, ela me olhou, Jim realmente procurou o Dr. Miller especificamente para conseguir um relatório falso. Ele estava planejando vender a casa e comprar uma mansão em Belleville Hills. Estou tão envergonhada. Quando eles saíram, o silêncio reinou na casa. O Dr. Urai prometeu enviar um relatório oficial sobre minha saúde mental, e o Sr. Foster me garantiu que a ordem de custódia seria suspensa o mais rápido possível. Fiquei sozinha com Connor, tentando entender tudo o que havia acontecido. Você está bem? Ele perguntou, colocando o braço em volta dos meus ombros. Não sei, respondi honestamente. Meu filho foi preso por tentar me declarar louca. Como posso ficar bem? Não é sua culpa, Lu, disse Connor suavemente. Jim fez a escolha dele. Mas o que vai acontecer com ele agora? Eu não conseguia parar de pensar no rosto de Jim enquanto o levavam algemado. Depende muito de você, respondeu Connor. Se não insistir na pena máxima, se pedir clemência. Naquele momento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Callow, uma voz feminina atendeu. É a Sarah. Fui autorizada a fazer uma ligação. O Jim quer que você vá ao escritório do FBI. Ele está em pânico total. Diz que, sem a sua ajuda, pode pegar até 10 anos de prisão. Por favor, ajude-o. Eu imploro. Olhei para Connor, explicando-lhe o essencial da conversa. A decisão é sua, Lu, disse ele. Apoiarei qualquer decisão sua. Estaremos lá, eu disse a Sarah. Diga ao Jim que o ajudarei, mas nos meus termos. O escritório do FBI em Newport ficava em um prédio moderno de vidro e concreto perto do centro da cidade. Connor dirigia, e eu me sentei ao lado dele, tentando organizar meus pensamentos. Em toda a minha longa vida, nunca estive em uma situação como esta. Meu próprio filho preso por tentar me declarar incompetente. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Connor, lançando-me um olhar rápido. Ninguém vai te julgar se você decidir o contrário. Ele é meu filho, Connor, eu disse baixinho. Não importa o que aconteça. Connor assentiu sem dizer uma palavra. Ele me entendia melhor do que ninguém.
Fomos recebidos na recepção por um jovem funcionário que, após saber nossos nomes, contatou imediatamente o agente Donovan. Poucos minutos depois, o próprio agente veio nos receber. Senhora Callow, ele apertou minha mão. Senhor Hook, obrigado por vir. Por favor, siga-me. Passamos pela segurança e subimos ao terceiro andar. O agente Donovan nos conduziu a uma pequena sala de conferências, onde um homem de terno caro já nos aguardava. Este é Richard Summers, o promotor público, apresentou Donovan. Ele decidirá quais acusações apresentar contra o seu filho. O Sr. Summers era um homem alto e magro, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos precocemente e um olhar aguçado. Senhora Callow, ele assentiu levemente, por favor, aceite minhas desculpas por esta situação desagradável. Infelizmente, fraudes contra idosos estão se tornando cada vez mais comuns. E é ainda mais lamentável quando os perpetradores são familiares. Onde está meu filho? Perguntei, sem reagir às suas palavras. Na sala de interrogatório com o advogado dele, respondeu o agente Donovan. A esposa dele está na sala ao lado. Ela concordou em cooperar e está depondo. Quero vê-lo, eu disse firmemente. O agente Donovan olhou para o promotor. É possível, disse Summers finalmente. Mas, primeiro, gostaria de lhe explicar a situação do ponto de vista jurídico. Sentamo-nos à mesa, Connor ao meu lado, o agente Donovan e o promotor à minha frente. Senhora Callow, começou Summers, há provas sérias contra o seu filho, a transferência bancária para o Dr. Miller, os documentos médicos falsificados, o falso testemunho no tribunal para obter a custódia. Além disso, o depoimento do Dr. Miller, que já admitiu seu papel no esquema. E o que ele está enfrentando? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. No total de crimes, até 10 anos de prisão e uma multa alta, o promotor falou calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. Fraude, falsificação de documentos, perjúrio, tentativa de apropriação indébita de propriedade. A lista é impressionante. A lista é longa. 10 anos, repeti, por tentar tomar minha casa? Do jeito que ele queria fazer, corrigiu Summers. Declarar uma pessoa saudável doente mental para privá-la de seus bens é um crime grave, Sra. Callow. Em alguns casos, tais ações resultaram na morte de idosos internados em instituições psiquiátricas contra sua vontade. Eu entendi a lógica da lei, mas não conseguia parar de pensar em ir atrás das grades por 10 anos, meu filho, meu único filho. Existe alguma maneira de evitar uma punição tão severa? Perguntei. O promotor recostou-se na cadeira. Depende de vários fatores. Primeiro, da sua disposição em prestar queixa. Se recusar, ainda podemos processá-lo por falsificação e perjúrio. Mas sem uma vítima principal, o caso terá menos visibilidade. Não quero prestar queixa, disse eu com firmeza. Em segundo lugar, continuou Summers como se não tivesse me ouvido, depende da cooperação do seu filho. Se ele fornecer informações úteis sobre outros casos semelhantes ou sobre os métodos de trabalho do Dr. Miller, isso poderá ajudar muito a suavizar a posição dele. E depois? Na melhor das hipóteses, liberdade condicional, serviço comunitário, uma multa pesada e possivelmente a revogação temporária de algumas licenças profissionais. Virei-me para Connor, o que você acha? Eu acho, ele respondeu lentamente, que você precisa conhecer Jim, olhá-lo nos olhos e decidir se ele merece sua misericórdia. O agente Donovan assentiu. Posso marcar uma reunião agora mesmo, mas devo avisá-lo que a conversa será gravada. Entendo, respondi. Leve-me até ele. A sala de interrogatório era exatamente como eu a imaginara nos filmes, pequena, com paredes nuas, um espelho grande, sem dúvida desfocado, e uma mesa no meio. Jim estava sentado à mesa com a cabeça baixa. Ao lado dele estava um homem de meia-idade de terno cinza, obviamente seu advogado. Quando entrei, Jim olhou para cima com medo e esperança nos olhos. Mãe, ele se levantou de um pulo, mas o advogado segurou sua mão. Senhor Callow, por favor, mantenha calma, disse o agente Donovan, que havia entrado comigo. Sentei-me em frente ao meu filho. Sem a sua arrogância habitual, com a camisa amassada e o cabelo desgrenhado, ele parecia perdido, quase como uma criança. Jim, comecei, tentando manter a voz calma, já me disseram o que te espera. Mãe, você tem que me ajudar, disse ele, frenético.
Diga a eles que você não vai prestar queixa. Diga a eles que foi um mal-entendido. Um mal-entendido? Balancei a cabeça. Você pagou $5.000 para obter um relatório falso sobre a minha saúde mental. Você mentiu no tribunal para se tornar meu tutor. Você me ameaçou com um hospício se eu não assinasse a escritura da casa. Como isso pode ser um mal-entendido? Jim baixou os olhos. Estou confuso. Sarah queria uma casa grande, e eu não tinha dinheiro para comprá-la. E então conheci um corretor de imóveis, Morton, e ele me disse que havia uma maneira de resolver esses problemas. Me apresentou ao Miller. E você achou que era aceitável declarar que sua mãe era louca por uma casa? Não pensei que você se sentiria mal, murmurou Jim. Esta pensão tem condições muito boas, e você vai precisar de cuidados logo, de qualquer forma. Tenho 77 anos, não 97, disse eu bruscamente. E estou com saúde perfeita, como o Dr. Urai confirmou. O advogado de Jim tossiu. Senhora Callow, entendo sua indignação, mas a questão agora é se a senhora está disposta a ajudar seu filho a evitar uma punição severa. Olhei para Jim atentamente. Por que eu deveria te ajudar depois do que você fez? Porque você é minha mãe. Sua voz tremeu. E por que, não importa o que aconteça, você me ama, não é? Havia tanta ingenuidade infantil em suas palavras que senti meu coração apertar. Sim, eu amava, não importava o que acontecesse. Posso te ajudar, Jim, disse eu lentamente, mas nos meus termos. Qualquer coisa, ele concordou apressadamente. Primeiro, a casa continua sendo minha. Não se fala em vendê-la ou me mudar para uma pensão. Claro, mãe. Segundo, você está em terapia. Acho que você tem muitos ressentimentos e problemas não resolvidos que levaram a essa situação. Jim hesitou por um momento, mas assentiu. Certo. Terceiro, Sarah precisa arrumar um emprego. Sei que um dos motivos dos seus problemas financeiros é a falta de vontade dela de trabalhar e o hábito de viver além das suas possibilidades. Não tenho certeza se posso prometer isso a ela, disse Jim, incerto. Então eu mesmo falo com ela, eu disse com firmeza. Uma última coisa, você precisa cooperar totalmente com a investigação. Conte tudo o que sabe sobre Miller, sobre o corretor que a apresentou, sobre todo esse esquema. Jim olhou para o advogado, que assentiu. Concordo com todos os termos, mãe, disse-lhe finalmente. Farei tudo o que a senhora pedir. Virei-me para o agente Donovan, não vou apresentar queixa contra o meu filho e peço a máxima clemência. O agente assentiu. Transmitirei seu pedido ao promotor, mas a decisão final é dele. Ao sair da sala de interrogatório, senti-me cansado, como se tivesse vivido outra vida naquelas poucas horas. Connor me esperava no corredor. Como foi? Perguntou ele, olhando-me atentamente. Eu impus condições, eu disse. O Jim concordou com tudo. Você é uma mulher incrível, Lu, disse Connor baixinho. Não sei se conseguiria ser tão misericordioso se fosse você. Não é misericórdia, balancei a cabeça. É egoísmo. Não quero passar o resto da minha vida sabendo que meu filho está na prisão por minha causa. Não seria por sua causa, retrucou Connor. Seria por causa das próprias ações dele. Tanto faz. Peguei a mão dele. Vamos sair daqui. Eu quero ir para casa. O processo de resolução da situação levou várias semanas. O advogado Summers, impressionado com minha relutância em punir meu filho e com a disposição de Jim cooperar, concordou com um acordo. Jim se declarou culpado de falsificação e perjúrio, mas as acusações mais graves foram retiradas. Ele foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e uma multa de $20.000. O Dr. Miller recebeu 5 anos de prisão e teve sua licença médica cassada. O corretor imobiliário Morton, que apresentou Jim a Miller, também foi preso e aguarda julgamento. Descobriu-se que eles haviam orquestrado pelo menos 15 esquemas semelhantes juntos nos últimos 3 anos. A ordem de minha incapacidade e a tutela de Jim foram revogadas pelo tribunal uma semana após a prisão. A casa ainda estava oficialmente em minha posse, e quaisquer documentos assinados sob coação eram nulos e sem efeito. Sarah, como se viu, sabia do plano de Jim,
embora alegasse não ter consciência da ilegalidade dele. Ela cooperou ativamente com a investigação, o que ajudou a atenuar a pena do marido. Quando tudo terminou, ela veio à minha casa sozinha, sem Dean. Lúcia, começou ela, mexendo nervosamente na alça da bolsa, eu queria me desculpar. O que fizemos é imperdoável. Mas você ainda espera por perdão, comentei, convidando-a a se sentar. Eu estava cega pela ganância, admitiu Sarah. Achei que merecia uma vida melhor, uma casa maior, status, e pressionei Dean, sabendo o quanto ele queria me agradar. E agora? Perguntei. Você vai ficar com ele mesmo sendo um criminoso, desempregado e endividado? Sarah olhou para mim. Eu o amo e, sim, vou ficar com ele, mas quero mudar, ser uma pessoa melhor. É por isso que vim perguntar. Você falou sobre um emprego para mim? Fazia parte do meu plano. Já conversei com o Connor. Sim, assenti. Connor está procurando um assistente para o escritório dele. Ele está fazendo consultoria de segurança agora e precisa de alguém para trabalho administrativo no escritório do seu, amigo. Sarah ficou surpresa. Exatamente. Connor sabe o seu papel nisso tudo, mas está disposto a te dar uma chance. Não é o emprego mais bem pago, mas é estável e, mais importante, honesto. Sarah pareceu surpresa. Por que você está me ajudando depois do que eu fiz? Porque você é a esposa do meu filho, respondi simplesmente. E se você realmente quer mudar, prefiro te ajudar do que ver você arrastar o Jim para o fundo do poço. Um mês depois de tudo isso, dei um jantar em família. Convidei Dean, Sarah e Connor. Dean já havia começado um tratamento psicoterápico e, para minha surpresa, falou bem dele. Sarah estava em sua segunda semana trabalhando para Connor e, segundo ele, era diligente e competente. O jantar transcorreu em um clima tenso, mas educado. Conversamos sobre o tempo, sobre o trabalho de Sarah, sobre planos para o futuro, sem abrir mão de arestas. Quando servi a sobremesa, decidi que era hora de outra conversa. Dean, Sarah, comecei, tem uma coisa que eu quero contar a vocês. Ou melhor, Connor e eu queremos contar a vocês. Eles nos olharam com um leve espanto. Connor e eu nos conhecemos há 30 anos, continuei. Nos conhecemos quando seu pai ainda era vivo. Eu me lembro, Dean assentiu. Você disse que ele era um velho amigo da família. Não exatamente. Peguei a mão de Connor. Connor e eu somos mais do que amigos. Muito mais do que isso. Dean olhou para as nossas mãos unidas e depois desviou o olhar para o meu rosto. Como assim, mãe? Quero dizer que Connor e eu nos amamos. Já faz anos. Mas, pai, Dean pareceu confuso. Você traiu o pai? Seu pai era um homem complicado, Dean, disse Connor suavemente. Com problemas sérios. Lúcia ficou com ele, o apoiou ao longo dos anos, mas ela também precisava de apoio. Não acredito. Dean balançou a cabeça. Todos esses anos, você levou uma vida dupla. Fiz o que tinha que fazer, respondi com firmeza. Cuidar de você e do seu pai, mas também tenho o direito de ser feliz. Sarah, para minha surpresa, pôs a mão no ombro de Dean. Sua mãe tem razão. Todo mundo merece felicidade. Dean ficou em silêncio por um longo tempo, digerindo a informação. Finalmente, perguntou, e agora? Você vai se casar ou algo assim? Connor e eu nos entreolhamos. Decidimos morar juntos, disse Connor. Nesta casa. As formalidades não são tão importantes para nós. Então, ele vai morar aqui agora, Dean apontou para Connor. Sim, assenti. E espero que você aceite isso. Aceite-nos. Dean pareceu querer protestar, mas então suspirou. Acho que não tenho mais nada a dizer depois de tudo que fiz. Não é essa a questão, sorri suavemente. A questão é que eu quero que você faça parte da minha vida, da nossa vida. Mas, para isso, você precisa aceitar minhas decisões. Preciso de um tempo para me acostumar, disse Dean honestamente. Mas vou tentar. É tudo o que peço, apertei sua mão. Quando Dean e Sarah foram embora, Connor e eu nos sentamos na varanda, olhando as estrelas sobre a baía.
Você acha que ele vai ficar bem com isso? Perguntou Connor. Com o tempo, assenti. Jim tem muitas coisas para repensar. Não apenas o nosso relacionamento, mas a vida dele, as decisões dele. E você? Se arrepende de ter ajudado ele? Pensei por um momento. Não, ele é meu filho, e eu o amo, aconteça o que acontecer. Isso não significa que eu aprove o que ele fez ou que o perdoei facilmente, mas eu não poderia fazer de outra forma. Connor passou o braço em volta dos meus ombros. Isso é sabedoria, Lu. A verdadeira sabedoria maternal. Sentamos, abraçados, na varanda da casa que eu quase perdi para a ganância do meu filho. Mas agora aquela casa se enchia de uma nova esperança. Esperança de que poderíamos curar velhas feridas e construir um relacionamento novo e mais honesto. Connor ao meu lado, Jim a caminho da recuperação, Sarah tentando mudar. Talvez, às vezes, das situações mais sombrias, algo de luz nasça. Virei-me para Connor e disse baixinho: sabe, levei 77 anos para aprender a viver no presente, não no passado, não no futuro, apenas no hoje. Antes tarde do que nunca. Connor sorriu e me beijou. Naquele momento, eu estava perfeitamente satisfeita.